Josué, capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegaram ao Jordão e ficaram ali, antes de atravessá-lo. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai-a diante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Atenção! A arca da aliança do Senhor de toda a terra passará adiante de vós para o meio do Jordão. Tomai agora 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas. As águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Capítulo 4. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isto será por sinal entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem: que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. Assim que todo o povo acabou de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram, armados, adiante dos demais israelitas, como Moisés lhes tinha dito. Por volta de 40.000 homens prontos para a guerra passaram diante do Senhor, rumo às planícies de Jericó.
Naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés, por todos os dias da sua vida. Depois o Senhor falou a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que saiam do Jordão. De modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes: saí do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens, como antes. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E, em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto. Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre.